Abertura, sequência de imagens do plenário do Tribunal Regional do Amapá e seus magistrados. Boa tarde, sejam todos bem-vindos em mais uma jornada de julgamentos Foco no pelo Tribunal Regional João Eleitoral Lages, do de pele Amapá, clara, Tribunal da cabelos Cidadania escuros, e da os óculos de Democracia, armação a quadrada, Casa de toda Leis, preta com eminentes detalhe pares, senhora vermelho em volta Procuradora de seu Regional pescoço. Eleitoral. Estava com saudade de Vossas Excelências desde ontem, né? O nosso convívio realmente Na tem barra sido inferior da tela, 19ª muito sessão agradável, judiciária debate ordinária do de alto TRE. nível, e realmente faz falta essa proximidade diária, né, que temos. Então, havendo quórum, declaro aberta a nossa sessão judiciária Foco de no hoje, desembargador João Lages, aos presidente pares do a TRE. aprovação da ata de ontem. Nada havendo a ser acrescentado ou alterado, declaro a ata aprovada. Vamos dar boas-vindas ao advogado Gé Severo e a todos que nos acompanham. O Gé Severo está aqui presencialmente conosco e a todos vocês que virtualmente nos dão a honra da presença virtual. Chamo a julgamento item 1 da pauta, embargo de declaração na ação na AIGE número 601.663 de 2022, origem é Macapá, relator, nosso desembargador, juiz Carmo Antônio. O embargante é o Ministério Público Eleitoral, o embargado é Cássio Santos Ramos. Comporão a turma com o relator, os juízes Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira, Tina Souza, Paola Santos, Rivaldo Valente e João Lages. Relator, boa tarde, Vossa Excelência, com a palavra. Boa tarde, presidente e demais membros, senhora procuradora, aqueles que estão presentes. Foco no aqui desembargador Carmo Antônio. Trata-se de embargos de desembargador Carmo declaração Antônio, de pele opostos parda, pelo cabelos Ministério levemente Público grisalhos, quando usa o toga acórdão preto com detalhe TRAP vermelho em volta de seu número pescoço. 8067/2023, que julgou improcedentes os pedidos da ação de investigação judicial eleitoral proposta pelo embargante em face do embargado Cássio Santos Ramos. Nas razões dos embargos, o órgão ministerial alegou em síntese que houve omissão deste tribunal ao analisar as despesas com material impresso e na produção de conteúdo para programas de rádio, televisão ou vídeo, pois entendeu que a mera juntada de notas fiscais não é suficiente para atestar a regularidade dos gastos sem adotar os precedentes do TSE e a própria legislação de vigência. Disse também que o referido acórdão se revelou omisso porque deixou de se manifestar sobre a caracterização do abuso do poder econômico em decorrência da violação do princípio da economicidade. E, ao final, pediu o conhecimento e provimento. Em contrarrazões, o embargado afirmou que o Ministério Público Eleitoral visa promover novo julgamento da matéria, que os embargos não são ferramenta de inconformismo e que não houve omissão quanto à aplicação dos precedentes do TSE, pois o acórdão encontra-se bem fundamentado na realidade fática. E, ao final, requereu a rejeição dos embargos. É o relatório. Vossa Excelência pode prosseguir, que se trata do embargo. Presentes pressupostos, excelente, estou conhecendo. Recurso conhecido. Excelências, meu voto é pela rejeição, porque, embora o Ministério Público Eleitoral tenha dito que houve omissão, mas ficou muito claro que houve a juntada das notas fiscais e, embora o valor aparentemente fosse desproporcional de acordo com os argumentos do Ministério Público, eles estão dentro daquilo que é exigido, porque o que a lei eleitoral exige, e também os precedentes do TSE, é que haja a nota fiscal e que ela não destoe. Eu estou registrando aqui que eu não desconheço o precedente do Tribunal Superior Eleitoral, mencionado pelo embargante, que admite a observância do princípio da economicidade em tais casos. Entretanto, no caso dos autos, demonstrou-se a ausência de gravidade da conduta e que se comprovou a utilização do material de campanha por meio de vídeos e prova testemunhal, afastando a caracterização do abuso do poder econômico. Inclusive, no meu voto, eu mostrei lá, ele demonstrando o transporte do material. Então, pelo menos com base no que foi
provado nos autos, pelos documentos juntados, inclusive o valor pago foi muito menor do que outras pessoas pagaram. Então, nesse contexto, estou rejeitando os embargos e mantendo integralmente o acórdão recorrido. Juiz Anselmo Gonçalves. Acompanho o relator. Juiz Paulo Foco na Madeira. mesa do Pleno. Acompanho também, presidente. Juiz Atina. Acompanho, presidente. Paula Santos. Com o relator. Juiz Rivaldo Valente. Também acompanho, senhor presidente. Eu também, o TRE da Amapá, por unanimidade, conheceu e rejeitou os embargos nos termos do voto do juiz relator. Chamo a Foco no julgamento item 2 da desembargador pauta, João a prestação Lages, de presidente contas, do número TRE. 601.580, de 2022, origem Macapá. Relator, juiz Rivaldo Valente. Interessado, Eliane Dias, do Rosário, e atuarão como vogais junto com o relator, juízes Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira, Tina Souza, Paula Santos e João Lages. Ilustre relator, boa tarde. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Presidente, eminentes pares, doutora Procuradora Regional. Foco no juiz da classe dos advogados, Rivaldo Eliane Valente. Dias, do Rosário, candidata ao cargo de deputada estadual pelo Partido Liberal, referente às aplicações de recursos das eleições de 2022. Em seu relatório conclusivo, a unidade técnica sugeriu a desaprovação das contas e o recolhimento do valor de R$ 15.545 ao Tesouro Nacional, em razão de despesas realizadas com recurso do Fundo Especial no valor de R$ 13.000 não terem sido comprovadas por documentos fiscais e a existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pelas contas de campanha no valor de R$ 2.545. Para se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas e o recolhimento ao Tesouro Nacional no valor de R$ 22.545, por entender que os contratos apresentados tratam-se de documentos compostos por cláusulas genéricas, o que impossibilitaria a efetiva análise e comprovação dos serviços contratados pela então candidata. Apontou também que o prestador de contas contraiu dívidas no valor de R$ 4.000 decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na campanha irregularidade e deixou de apresentar os extratos bancários das contas do fundo partidário e de outros recursos, irregularidades cuja gravidade seriam suficientes a ensejar o julgamento de contas como desaprovadas. Intimada para se manifestar acerca das irregularidades, no parecer ministerial, a candidata apresentou petição, apresentando justificativas e documentos. É o relatório, senhor presidente. Relatório, vamos ouvir o Ministério Público Eleitoral. Doutora Sara, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigada, Excelência, excelentíssimo senhor presidente. Excelentíssimo Foco na relator, Procuradora Regional, Sara excelentíssimos Tereza. julgadores, o Ministério Público Eleitoral apenas reitera os termos do parecer já juntado aos autos. Relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Passo a examinar as irregularidades apontadas Foco no pela juiz unidade da classe dos técnica e pelo advogados, parquet. Rivaldo Valente. Em 1, ausência de comprovação de gastos com recursos do Fundo Especial. O órgão técnico apontou a irregularidade das despesas realizadas com recursos do Fundo Especial no valor de R$ 13.000 em razão de não terem sido comprovados por documentos fiscais, enquanto o Ministério Público Eleitoral requereu a devolução da totalidade dos recursos de R$ 20.000, por entender que contratos apresentados pela candidata se tratam de documentos compostos por cláusulas genéricas, o que impossibilitaria a efetivar a análise e comprovação de serviços contratados pela então candidata. A esse respeito, cumpre destacar que a norma de regência prevê em seu artigo 60, parágrafo 1º, da resolução do TSE 23.607, que, além de documento fiscal, a Justiça Eleitoral poderá admitir, para fim de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tal como o contrato, e que esta Corte possui entendimento de que o caráter genérico dos instrumentos contratuais e notas fiscais relativos a despesas com pessoal não configura irregularidade capaz de ensejar a desaprovação das contas ou recolhimento de valor o erário. Precedente desta Corte, relatoria do desembargador Carmo Antônio. Analisando a documentação apresentada pela candidata, verifica-se que as seguintes despesas registradas e efetuadas com recurso do Fundo Especial: Ana Caroline Oliveira, cabo eleitoral no valor de R$ 2.500, Samara Magno Figueiredo, cabo eleitoral no valor de R$ 2.000, Alan Cardoso dos Santos, cabo eleitoral, Ana Lúcia dos Santos de Souza, cabo eleitoral no valor de R$ 2.500,
Luiz Iago Nascimento Farias, cabo eleitoral no valor de R$ 2.500. Adenilson Rodrigues Dias, cabo eleitoral no valor de R$ 2.000. E Heloísa Cristine da Silva Santos, cabo eleitoral no valor de R$ 2.000. Fase devidamente acompanhada dos respectivos contratos de recibos de pagamento. Acresce ainda que tais despesas são plenamente identificáveis nos extratos bancários, razão pela qual, eu entendo, devem ser reputadas regulares e que, atendida à exigência do artigo 60, parágrafo 1º e inciso 1º da resolução do TSE, para a comprovação da irregularidade com gastos eleitorais. No tocante às seguintes despesas registradas com recursos do Fundo Especial: Viviane Mendes Canuto, cabo eleitoral R$ 2.000. Michele Benjamin, do Espírito Santo, cabo eleitoral no valor de R$ 2.000. Observa-se que a candidata apresentou para a primeira documentação ilegível, o qual não deverá ser admitida como idônea, e para a segunda, contrato que se refere a outro cabo eleitoral e despesa já comprovada, razão pela qual devem ser reconhecidos a aplicação irregular em relação a esses gastos, posto que em desacordo com o artigo 60 da norma eleitoral. Deve a candidata, portanto, proceder ao recolhimento ao Tesouro Nacional no valor de R$ 4.000, nos termos do parágrafo 3º do artigo 79 da resolução do TSE 23.607. Item 2. Das despesas custeadas com recursos que não transitaram pela conta específica de campanha. Consoante o parecer técnico, observa-se a candidata registrou a utilização de recursos próprios para o pagamento de despesa com material publicitário no valor de R$ 2.545. Entretanto, verifique-se que tal despesa não foi registrada na prestação de contas qualquer movimentação de recursos na conta bancária específica de campanha para recursos privados, nem foi apresentada qualquer justificativa em razão ao ponto ao que se presume a realização de despesa eleitoral diretamente pela candidata, o que é vedado pela legislação. Com efeito, o artigo 14 da resolução do TSE 23.607 prescreve que o uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não provenham das contas específicas de que tratam o artigo 81 e 91 implicará a desaprovação na prestação de contas do partido ou do candidato. Ademais disso, os recursos que não transitarem pelas contas bancárias específicas de campanha são considerados como receitas de origem não identificadas, devendo ser recolhidos ao Tesouro Nacional. Portanto, deve a candidata proceder ao recolhimento ao Tesouro Nacional no valor utilizado e não transitou na conta, na ordem de R$ 2.545. Da dívida de campanha registrada pela candidata no valor de R$ 4.000. Conforme relatado pelo órgão técnico e pelo Ministério Público, a candidata registrou a existência de dívidas no valor de R$ 4.000, decorrente do que seriam despesas contraídas da campanha e não pagas pela candidata. Em relação à irregularidade em questão, assiste razão ao Ministério Público e à unidade técnica. Isso porque se verifica que a candidata, apesar do registro de tais dívidas, não apresentou qualquer justificativa e nem atendeu os ditames do parágrafo 3º do artigo 33 da norma de regência. A irregularidade, em contexto, por si só, é grave e enseja a desaprovação das contas, uma vez que impede a correta fiscalização do ajuste pela Justiça Eleitoral, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, acompanhada por esta Corte, no Acordo 8158 de 2003, de relatoria do juiz Anselmo Gonçalves. Da ausência de apresentação dos extratos bancários da conta do fundo partidário e outros recursos. No que tange à irregularidade em questão, apontada pelo parquê, anoto que, em que pese seja dever do candidato instruir o processo de prestação de contas com todos os documentos necessários, dentre eles os extratos bancários de todo o período de campanha, o fato de a candidata não ter apresentado os extratos bancários na conta, fundo partidário e outros recursos, em nada afetou a aferição da movimentação das contas pela unidade técnica, eis que foi possível a análise dos extratos eletrônicos a partir das informações financeiras encaminhadas à Justiça Eleitoral pelas instituições bancárias. A irregularidade, considerada isoladamente, ensejaria apenas a anotação com ressalvas, conforme precedente desta Corte, de relatoria do juiz Normandes Antônio. Ante o exposto, senhor presidente, eu voto pela desaprovação das contas de campanha de Eliane Dias do Rosário,
e ficando a candidata obrigada a devolver ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias após o trânsito ter julgado, o montante de R$ 6.045, sob pena de remessa dos autos à representação da Advocacia Geral da União para fim de cobrança. Fim do prazo, sem o ressarcimento dos valores pela candidata, promova a Secretaria Judiciária de Ofício todas as providências determinadas no artigo 32 e 33 da Resolução do TSE 23.709. É como voto, presidente. Obrigado. Juiz Carmo Antônio. Eu acompanho, Lúcio Relator. Juiz Anselmo. Também acompanho o relator. Juiz Paulo Madeira. Senhor presidente, com relação à desaprovação das contas, eu não tenho nenhuma dúvida que eu acompanho Margem o ampla do relator, plenário. mas eu não estou convencida com relação ao valor a ser devolvido. E eu não tenho condição de fazer uma análise no atual momento, né, porque tem uma referência lá no final, inclusive, do relatório sobre os documentos que foram juntados, mas como alguns valores são do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que tem uma exigência específica de comprovação através de notas fiscais, eu não compreendi muito bem esse ponto. Eu vou pedir vista desse processo, né, e aí eu trago na próxima sessão. Perfeito. Juíza Tina Souza, Paula Santos, preferem aguardar? Foco no desembargador João Lages. Ok, aguardamos. Então, eu também aguardo e anuncio parcialmente o resultado. O Tribunal Regional Eleitoral, após o voto do ilustre relator desaprovando as contas da candidata, no que foi acompanhado pelos juízes Carmo Antônio e Anselmo Gonçalves, pediu vistas o juiz Paulo Madeira. Os demais aguardam. Perfeito. Eminentes pares, não há mais nenhum processo em pauta, nem em mesa. Antes de encerrar, eu quero dizer que amanhã e quinta não teremos sessão. Nós nos encontraremos só na sexta-feira, tá certo? Às 15 horas, não é? Pergunta a Cesude. Às 15 horas, por conta de que, aí eu informo aos nossos internautas que estaremos nos deslocando até a zona eleitoral do Oiapoque, para fazer uma série de ações eleitorais. Não apenas as ações, mas também a capacitação dos indígenas, em continuidade àquilo que já fazemos na Perimetral Norte, e atividades da EGE, e de lá transmitiremos então o julgamento com processos selecionados daquela zona eleitoral. Quero dizer aos eminentes pares também que nós já temos as resoluções, o TSE já está na página do TSE, as resoluções para 2024, tá certo? E hoje é a data limite para o TSE expedir essas instruções que tanto esperávamos. Já foi feito isso na semana passada, elas estão disponíveis já para todos nós nos estudarmos e nos prepararmos em termos de legislação para essa grande missão que teremos no ano que vem. No mais, dizer que é isso. No mais é isso. Esses informes. Oi, Paulo. Presidente, eu não sei se é o momento adequado, tem que ser na sessão administrativa, mas é porque me ocorreu agora, e aí Vossa Excelência diz, é o seguinte, o nosso tribunal, a que eu pertenço, Vossa Excelência também, o Tribunal de Justiça do Amapá, através da Corregedoria, fez uma notificação a todos os magistrados para que não fiquem com férias vencidas. Foco no juiz Paulo Madeira. Precisem marcar férias agora. Ocorre que eu não tenho férias vencidas, só as que já estão desse ano. Mas se eu for marcar férias nesse período, que a gente está com itinerância marcada com uma série de problemas, eu acho que vai criar um embaraço para o serviço do eleitoral que tem prioridade. Eu não sei se é o momento adequado, mas eu gostaria de pedir que a presidência oficiasse ao nosso tribunal, a Corregedoria Geral de Justiça, do TJAP, não é? Para ponderar, ou pelo menos tratar desse assunto, porque senão eu vou ser obrigado a pedir férias, mesmo no curso aí de processo eleitoral. Perfeito, vamos fazer isso sim. Em relação à juíza Tina, Vossa Excelência também tem interesse em não tirar férias até o final das eleições? Então pronto, eu levo essa proposição ao presidente do TJAP, e isso precisa ser feito porque as férias é de lá, quando o juiz, né, no caso vocês dois que são da classe do juiz de direito, quando tiram férias lá, perde a jurisdição aqui. É automaticamente afastado do TRS. É automático. Então eu faço essa proposição amanhã mesmo na sessão administrativa e dou retorno a Vossas Excelências, tá bem?
Aos nossos 8 internautas que nos acompanham, obrigado pela companhia. Fica até uma próxima oportunidade para nos encontrarmos ainda aqui virtualmente. Foco no Encerrado os trabalhos, desembargador pessoal. João Lages. Até sexta.